Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui agora assistindo algumas lives, né, sobre constelação sistêmica, familiar, e uma coisa que me marcou bastante, que fez eu vir aqui compartilhar com vocês, é uma frase que a professora Cristina Florentino ela compartilha, que é nós, como seres humanos, né, nós temos a necessidade de pertencer e nós somos inseridos nos sistemas e, em especial, no sistema familiar, né, a gente sente a necessidade de pertencer. E como que a gente pertence a esse sistema? Muitas vezes sendo iguais a eles, né, iguais aos que vieram antes. E aí vem a pergunta, né? Mas como que eu posso fazer diferente? Como que seria isso, né? Porque como que eu posso pertencer e mesmo assim fazer diferente? E eu tenho feito um exercício, porque assim, a gente, antes, pra gente poder ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa tomar os nossos pais nos nossos corações. E o que seria tomar o pai e a mãe, né? Que a constelação fala muito. É aceitar que foi como foi, que eles são quem são e que você veio deles e que você faz parte deles. E aí, muitos de nós, para poder, como a gente não aceita externamente, a gente precisa fazer igual para poder aceitar isso. Porque quando você faz igual eles, você se torna um com eles, né? Ou às vezes você faz o contrário. Ah, meus pais eram de tal jeito, eu vou fazer totalmente o oposto. Só que você vai para um lugar de rebeldia. E aí você também não prospera. Você também não tem sucesso na vida em todas as áreas. Porque você vai para esse lugar de rebeldia. E eu digo isso porque eu já estive nesses dois lugares, de fazer igual e de fazer por rebeldia. E nenhum dos dois lugares dá certo. Mas a partir do momento que você entende, e foi essa a grande chave que tem mudado na minha vida, que você precisa honrar quem são eles, quem são seus pais, quem são seus avós, quem são todos os seus ancestrais que vieram antes de você. E você começa a aceitar como eles são. Quando você começa a entender que as dinâmicas que você vem vivendo, que não estão confortáveis para você, faz parte desse sistema, faz parte desses ancestrais, e você, no seu coração, você relembra que é por amor a eles que você faz o que você faz, porque assim, todas as nossas atitudes são por amor. Um amor cego ou um amor que vê, mas sempre por amor. Então, se a gente não é próspero, a gente vive isso por amor aos nossos ancestrais que não foram prósperos. Se a gente não vive relacionamentos saudáveis, a gente vive isso por amor aos que vieram antes. Às vezes a gente projeta nas outras relações essas dinâmicas que a gente viveu com essas pessoas. E aí, esses últimos tempos têm sido dias bem bacanas, bem interessantes, né? Dessas mudanças que têm vindo para minha vida. E aí eu trago à memória todo esse processo que eu já vivi, sistêmico, terapêutico, de vida em si. E eu percebo que eu só comecei a me transformar do jeito que eu espero, do jeito que eu quero, quando eu comecei a aceitar quem são esses meus ancestrais, a vida que eles viveram, e agradecer por toda a vida que eles viveram, por toda a escassez que eles viveram, por toda a falta de relacionamento que eles viveram, por tudo que eles tiveram que passar, pelos desafios que eles tiveram que passar, pelas mortes que aconteceram durante esses processos e que trouxeram muita dor. Só a partir daí eu comecei a mudar o que estava acontecendo.
E tem uma frase que diz que enquanto humanos estamos inacabados, né? E não tem como a gente não cair em alguns lugares, em algumas armadilhas da vida, enquanto a gente não toma consciência. E qual que é o grande mistério, eu acho que assim, o grande segredo para a gente poder transformar o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa mudar? É tomar consciência. Então, viver de forma mais consciente. Então, quando você percebe que está vivendo um padrão que pode ser dos seus ancestrais ou do seu núcleo sistêmico, dos lugares que você vive, né? Você trazer a consciência, aceitar que foi como foi, agradecer por aquelas pessoas. E aí é nesse momento que a gente consegue forças para poder mudar o que precisa ser mudado, fazer diferente, agir diferente. E voltando, né, à aula que eu estava assistindo, tem uma frase que é bem legal de vocês fazerem, e um exercício também que eu tenho feito dia a dia e tem me trazido muita consciência, é falar para os seus pais: eu pertenço a vocês. Eu pertenço a vocês, eu sou parte de vocês. Mas eu me permito fazer diferente. Eu escolho fazer um pouco diferente. Não melhor, nem pior, apenas diferente. E quando a gente fala essa frase, quando a gente interioriza isso, tudo muda aqui dentro. Quando você muda dentro, você consegue mudar fora. E um outro exercício que eu tenho feito todos os dias de manhã, e isso serve até pra gente ficar mais hidratado também. Todos os dias pela manhã, quando você acordar, você toma 2 copos de água. Não precisa ser copos cheios. Mas enquanto você toma aquele copo de água, você fala pra você mesma, ou se quiser falar em voz alta: mãe, eu tomo a vida que vem de você. Pai, eu tomo a vida que vem de você. Sem julgamento, sem pensar quem são os seus pais. Porque eu sei que tem pessoas que tiveram pais maravilhosos, mas teve pessoas que não foram tão, né? Mas a gente lembrar que se não fossem essas 2 pessoas, não fosse esse homem e essa mulher exatamente do jeito que eles são, você não existiria. Quando a gente encontra as pessoas, né, que conheceram os nossos pais, é automático, elas vão falar: nossa, você parece com a sua mãe, nossa, você parece com o seu pai, nossa, você tem os olhos da sua mãe, você tem os olhos do seu pai, não sei o que. Sempre vem uma característica física que essa pessoa encontra em nós, dos nossos pais. Mas além das características físicas, também existem as características emocionais, né? E claro que a gente pode viver diferente deles, pode escolher diferente, mas que a gente possa escolher diferente de um lugar de honra, de um lugar de humildade, de um lugar de sabedoria, não de um lugar de rebeldia. Que a gente possa ter coragem para fazer essas mudanças, desse lugar de honra, desse lugar de amor, e que a gente possa entender que talvez a gente vá se afastar um pouquinho de quem nós somos, principalmente, de quem nós estamos nesse momento, porque vai exigir de você uma nova personalidade, uma nova identidade, e aí você vai ter que se reconhecer como pessoa novamente, né? E desse lugar de sabedoria, desse lugar interno, dessa nova identidade, talvez você tenha que deixar algumas coisas para trás, né? E a gente precisa de muita coragem para fazer esses movimentos internos primeiramente e depois externos.